Olá, turminha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor durante a nossa aula de hoje. E olha só, por falar na aula de hoje, vamos lá dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento? O papel da mulher na Grécia e em Roma no período medieval e o detalhamento aí na telinha para vocês também. Olha, o papel da mulher na Grécia e em Roma. Isso mesmo, a gente começa a entender um pouco também sobre o papel da mulher na história e para começar nessa aula a gente vai analisar a figura, o papel dessa mulher dentro das sociedades grega e romana, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. É isso aí, turminha. Nós vamos hoje, então, entender aí o papel da mulher na Grécia e em Roma. Vamos entender ali qual é o papel que ela desempenhava no contexto ali dessas duas civilizações, né? Da grega e da romana, dessas duas sociedades, a grega e a romana. Vamos lá, então, para a primeira cartela, que diz o seguinte, ó. A mulher na Grécia e Roma, como era a vida delas. Vamos então dar uma olhada em como as mulheres viviam na Grécia e em Roma, e mesmo assim, embora as coisas fossem diferentes em cada lugar, as mulheres enfrentavam alguns desafios parecidos. E aí uma coisa importante é a gente entender, turminha, por que é importante estudar o papel da mulher ao longo do tempo. Por que a gente precisa entender essa mulher ao longo do tempo? Primeiro, porque isso acaba contribuindo para uma compreensão mais ampla da história da humanidade. Por isso que é importante a gente entender ali o papel da mulher ao longo da história. Também é importante para que nós possamos entender que as mulheres também tiveram e deixaram uma contribuição muito importante. Porém, muitas das vezes elas foram subestimadas ou até mesmo negligenciadas nos registros históricos. Elas foram ignoradas ali, deixadas de lado as suas contribuições ao longo da história. Sabe por quê? Afinal de contas, a gente vai ver que por muito tempo a história foi escrita pelos homens. E isso acabou fazendo com que as mulheres fossem apagadas, como se o mundo fosse feito e pensado apenas por homens. Por isso que é importante a gente estudar, conhecer ali um pouco mais sobre a história das mulheres ao longo do tempo e resgatar essa mulher, as suas contribuições e tudo mais. Sabe por quê, turminha? As mulheres, elas fizeram muitas coisas incríveis, como descobertas científicas, escreveram livros legais, lutaram por direitos e muito mais. E ao aprender sobre essas coisas, nós podemos nos inspirar nelas e também garantir que meninas e meninos tenham as mesmas oportunidades no futuro. Por isso é importante a gente estudar e conhecer aí essa mulher dentro da história. E é justamente essa mulher que nós vamos dar uma olhada agora, como elas viviam na Grécia e em Roma, qual era a posição delas ali, que elas tinham direito, que elas não tinham de direito dentro daquele contexto, tá? As mulheres, então, na Grécia e em Roma. A gente vai entender aí o papel dessas mulheres que elas desempenhavam, entender o papel que elas desempenhavam aí dentro de Grécia e de Roma. Certo, turminha? Olha só, a nossa próxima cartela diz o seguinte, ó. Na Grécia Antiga, a gente vai analisar aí, neste primeiro momento, na Grécia Antiga. As mulheres na Grécia não tinham muitos direitos, especialmente na política, tá? Isso significa que elas não participavam de decisões importantes na cidade. Na Grécia Antiga, turminha, as mulheres não tinham muitos direitos. Elas quase não tinham direitos. E especialmente quando esses direitos se tratavam de política,
que é quando a pessoa toma decisão, ajuda ali nas tomadas de decisões importantes para a cidade. Então, essa mulher na Grécia, ela não tinha muitos direitos e, principalmente, quando esses direitos estavam envolvendo ali questões na política, que era as tomadas de decisões de coisas importantes que ia acabar trazendo alguma mudança para a cidade, tá? E isso significava, então, que elas não participavam das decisões importantes na cidade. Isso estava mais restrito, isso era restrito apenas aos homens considerados cidadãos dentro da Grécia, tá? O homem que tinha ali direito à cidadania é quem participava, tinha uma participação mais ativa nas questões políticas. A mulher não participava das tomadas de decisão. Infelizmente, as mulheres não podiam participar dessas decisões, tá? Então, era como se elas não estivessem presentes na vida pública da cidade. Isso mostra como a sociedade da época não dava às mulheres a mesma importância que os homens, porque, afinal de contas, os homens eram quem estavam ali tomando as decisões, participando da vida política dentro da Grécia. As mulheres, elas vão ter ali muito poucos ou quase nada de direitos dentro dessa sociedade, mas uma coisa é certa, na vida política elas não participavam, porque isso era algo que era de direito dos cidadãos, e ali naquele contexto eram os homens livres que tinham direito à cidadania. Alguns homens que tinham direito à cidadania dentro da Grécia, eles sim poderiam participar. As mulheres estavam por fora, não tinham direito de opinar ou de participar da vida política ali dentro da Grécia, tá? Mas olha só, mesmo sem voz política, as mulheres gregas tinham suas próprias histórias e experiências, tá? As mulheres, elas, mesmo que elas não tivessem aí voz política, elas também têm a sua história, né? Deixaram ali o seu legado, acabaram contribuindo de alguma forma, deixando ali as suas histórias e suas experiências, tá? Para entender como elas viviam, podemos olhar para as coisas que deixaram para trás, como artefatos antigos, histórias contadas por elas ou sobre elas, e até mesmo inscrições e monumentos. Porque a gente vai ver que ao longo da história, mesmo dentro da Grécia, algumas mulheres deixaram aí um legado, tiveram a sua história que foi marcante para a história do povo grego, deixando aí também seu registro na história, tá? Então a gente vai ver aí fontes históricas que acabaram servindo aí para nós entendermos essa mulher dentro daquele contexto, tá? Essas pistas nos ajudam a entender melhor como era a vida das mulheres na Grécia Antiga, mesmo que não saibamos tudo. Então, essas pistas que essas mulheres foram deixando ao longo da história nos ajuda a compreender a vida das mulheres na Grécia Antiga, como elas viviam, como elas se organizavam, como elas eram tratadas dentro da sociedade grega. E como é que a gente consegue ver isso? Através desses rastros que elas deixaram ao longo da história, né? Como artefatos antigos, histórias sobre essas mulheres que foram contadas por elas ou também sobre elas, e até inscrições e alguns monumentos que marcaram aí a presença dessas mulheres na história da Grécia, tá? Só para a gente entender como a gente conhece, como a gente estuda, como a gente compreende aí o papel dessas mulheres. Mulheres essas que não tinham participação política, não participavam das tomadas de decisões dentro das cidades gregas, tá bom? Mas em Roma, professor, olha só, as mulheres em Roma tinham um pouco mais de liberdade do que na Grécia. Isso mesmo, a gente vai ver que a situação das mulheres em Roma era um pouco diferente das mulheres na Grécia Antiga, tá? Enquanto as mulheres gregas tinham restrições significativas em sua participação na vida pública, a
na vida pública e política, as mulheres romanas acabavam desfrutando, galerinha, de mais liberdade e direitos legais em comparação com a mulher grega, tá? Em Roma, as mulheres, então, elas tinham um pouco mais de liberdade do que na Grécia. Mas não era tanta liberdade assim também não, tá? Mas quando a gente compara com a mulher grega, a gente vai ver que as mulheres em Roma tinham um pouco mais de liberdade, tá? Elas podiam ter mais voz em algumas áreas da vida cotidiana. E aí a gente consegue observar essas diferenças na participação na vida pública, onde as mulheres romanas tinham mais liberdade para participar da vida pública do que as mulheres gregas. Nós vamos ver outra coisa bastante interessante, turminha, é que aqui, ó, as mulheres em Roma, elas tinham direito, elas podiam possuir propriedade e herdar bens, o que lhes conferia um certo grau também de independência financeira. Algo que lá na Grécia elas não podiam. Elas também tinham acesso, um acesso maior à educação. Enquanto as mulheres gregas tinham acesso mais limitado à educação formal, as mulheres romanas podiam receber alguma forma de educação, especialmente aquelas que vinham de família mais rica. Então, em Roma, as mulheres tinham um pouco mais de liberdade do que na Grécia. Elas tinham, então, uma participação mais ativa, né, na vida cotidiana, como na administração doméstica, elas eram mais influentes ali na educação dos seus filhos, elas participavam de eventos sociais dentro da sociedade romana, eram muito frequentes nas atividades religiosas, importante dentro daquele contexto romano que as mulheres estivessem ali envolvidas nas atividades religiosas e também na produção de bens domésticos. Só que o interessante, galerinha, a gente perceber aqui, ó, que aqui elas tinham uma voz mais ativa em algumas áreas da vida cotidiana, mas também elas tinham atividades que eram desenvolvidas fora do lar. Algumas mulheres romanas estavam envolvidas em atividades comerciais, especialmente em negócios familiares ou empreendimentos próprios, coisa que a mulher lá em Roma, na Grécia, não poderia fazer, tá? Ela não tinha essa liberdade. Elas tinham uma participação também mais presente em eventos públicos, acabavam desenvolvendo algumas atividades de caridade e atividades filantrópicas, também estavam envolvidas aí em situações, em práticas de artes e entretenimento, tá? Olha só, embora as mulheres romanas enfrentassem limitações e restrições sociais em comparação com os homens, elas desempenhavam papéis significativos dentro da sociedade, tendo ali uma certa importância. Algumas mulheres romanas, ao longo da história, vão se destacar de forma bastante significativa, porque elas vão ter ali uma presença maior, uma participação maior em alguns pontos, em determinados momentos. Essa participação, esse envolvimento da mulher em Roma vai se alterando e modificando de acordo com que a sociedade vai se desenvolvendo. As mulheres vão tendo ali uma participação em determinados momentos maiores, outras menores. Isso varia muito de cada tempo, tá bom? Vamos voltar lá para a Grécia para a gente entender o papel dessa mulher na Grécia. Olha só. Mas assim como na Grécia, as mulheres em Roma também enfrentavam barreiras. Embora pudessem participar mais da vida pública, ainda haviam muitas coisas que não podiam fazer, especialmente quando se tratava da política e de certos cargos importantes. E na Grécia Antiga, olha só, na Grécia Antiga, as mulheres desempenhavam papéis essenciais na vida familiar e religiosa, mesmo que não tivessem direitos políticos como dos homens. Seu principal papel social estava ligado ao casamento e à gestão do lar. Porque, turminha, na Grécia Antiga, as mulheres vão desempenhar papéis muito importantes na vida familiar e religiosa, tá? Isso é muito importante, esses papéis essenciais na vida familiar e religiosa.
mesmo que elas não deem ali a sua opinião ou participem das decisões políticas como os homens, mas elas vão ser muito importantes na vida familiar e religiosa. Por quê? As mulheres gregas eram responsáveis pela gestão do lar e pela criação dos filhos, tá? Eram elas que cuidavam das tarefas domésticas, como cozinhar, limpar, cuidar das crianças e garantir o bem-estar da família. Então, isso era um papel importante e muito importante, como é até os dias atuais, né? A mulher que desempenha esse papel de cuidar da família, de cuidar dessas questões familiares, isso é essencial, isso é muito importante, tá? No casamento, o casamento era uma parte central na vida das mulheres gregas. Elas eram esperadas para se casar e ter filhos, e o casamento era muitas das vezes arranjado pelos pais. As mulheres nesse período, elas não tinham ali muitas das vezes poder de escolha com quem ia se casar. Geralmente, quem escolhia isso eram seus pais, que arrumavam os casamentos de acordo com os interesses da família, tá? E na religião, as mulheres gregas participavam ativamente das práticas religiosas e cerimoniais, tá? E embora a gente veja que essas mulheres não tenham direitos políticos como os homens, tá? Elas tinham um papel muito importante na esfera doméstica e religiosa. Seu papel era fundamental para a estabilidade e coesão da sociedade grega antiga. Só para a gente entender como essa mulher vai ser importante aí dentro deste contexto, tá? As mulheres casadas eram responsáveis pela administração da casa, pela educação dos filhos, pelo cuidado da família, enquanto as solteiras geralmente ajudavam nas tarefas domésticas e cuidavam dos membros mais jovens da família, tá? Apesar de sua ausência na política, as mulheres gregas podiam participar, então, de eventos religiosos e culturais, e elas frequentavam festivais religiosos, assistiam a peças de teatro e visitavam santuários para prestar homenagem aos deuses. Mas olha só, no entanto, havia limitações. Não podiam realizar sacrifícios religiosos, uma prática reservada aos homens, tá? Por mais que elas pudessem ali participar ativamente das questões religiosas, sacrifícios religiosos, por exemplo, era uma prática reservada aos homens, tá? Além disso, a vida das mulheres na Grécia era moldada pelas expectativas sociais e culturais da época. Elas eram valorizadas por suas virtudes, modéstia e habilidades domésticas. Apesar de sua posição subordinada na sociedade, algumas mulheres conseguiram se destacar em áreas como a poesia, a filosofia e a medicina, embora fossem exceção à norma. Isso quer dizer o quê, turminha? Que mesmo com todos os problemas que elas tinham ali de não terem uma vida ativa dentro da sociedade, de não terem os mesmos direitos que os homens, algumas mulheres conseguiram se destacar porque insistiram e conseguiram aí se tornar referência, se destacar dentro da sociedade grega em algumas áreas, como na poesia, na filosofia e, inclusive, na medicina, tá? Mas isso eram exceções dentro da sociedade, tá? Na questão dos direitos, nós vamos ver o seguinte, olha só. Na Grécia Antiga, as mulheres que não eram escravas e nem estrangeiras também não tinham direito de participar na política, ou seja, elas não podiam votar ou ajudar nas tomadas de decisões importantes na cidade, tá? Por mais que essas mulheres não fossem escravas, tá? Por mais que elas não fossem escravas, não fossem nem estrangeiras, mesmo assim, elas não tinham o direito de participar na política. Elas não podiam votar ou participar aí das tomadas de decisão, tá? Apesar disso, elas tinham um privilégio especial
E isso aqui era importante para elas dentro daquele contexto, porque elas não tinham a cidadania, mas elas podiam passar a cidadania para os seus filhos, tá? E isso aqui vai ser muito importante na sociedade grega, porque isso significava que os filhos podiam ser considerados cidadãos gregos, como todos os direitos que isso envolvia, tá? Só podia isso a mulher grega que vinha ali de uma família considerada cidadãos gregos, tá? Ela podia passar a cidadania grega para o seu filho. Ela não teria, tá bom? Na antiguidade clássica grega, as mulheres ainda desempenhavam papéis predominantemente ligados à esfera doméstica e social. Como mulheres livres, muitas delas possuíam propriedades, casas ou até mesmo palácios onde recebiam os homens proeminentes da sociedade, tá? Então a gente vai ver que essa interação proporcionava, tá? Essa interação proporcionava acesso a assuntos como política, retórica, filosofia e a cultura grega em geral. As mulheres eram vistas como refinadas, frequentemente se vestiam com roupas caras e importadas, destacando sua posição social elevada, tá? Então a gente vai ver que por mais que as mulheres não participassem ali das decisões políticas dentro da Grécia, elas tinham ali um certo status, porque afinal de contas elas eram mulheres gregas, tá? Apesar do seu influente papel na esfera social, as mulheres na Grécia Antiga não possuíam os mesmos status social e político dos homens. Como não eram consideradas cidadãs, ocupavam uma posição de inferioridade na sociedade, resultando em direitos desiguais, especialmente no tocante à participação política e a certos privilégios sociais, tá? Só que, olha, é interessante a gente pensar o seguinte: existe uma diferença entre o papel da mulher dentro da própria Grécia, como a gente pode observar a diferença entre a mulher em Esparta e Atenas. Isso mesmo, olha só. Embora houvesse semelhança nas expectativas sociais e nos papéis atribuídos às mulheres nas cidades e estados gregos, também haviam diferenças dependendo da cidade e do período histórico, tá? Então a gente vai ver que existe essa diferença entre o papel da mulher em Atenas e Esparta na Grécia Antiga. E isso, às vezes, é bastante significativo. Por quê? Cada cidade-estado grega tinha suas próprias regras e ideias sobre como as mulheres deveriam ser vistas e quais papéis deveriam desempenhar na sociedade. E aí, por exemplo, em Atenas, o papel da mulher era principalmente ligado à maternidade e à criação de herdeiros. Sua principal função era ser mãe e garantir a continuidade da família. A fertilidade, turminha, era altamente valorizada. Aquela mulher que podia ter mais filhos, ela tinha ali um valor, ela era muito mais valorizada, tá? A fertilidade era altamente valorizada, mas as mulheres não tinham participação na política ou na vida pública. Elas geralmente ficavam em casa e não tinham muitas oportunidades, além das responsabilidades domésticas, tá? Já em Esparta, a situação é um pouco ou bastante diferente. As mulheres já tinham um papel mais ativo na sociedade. Era muito comum a gente encontrar essas mulheres dentro de Esparta envolvidas em atividades esportivas e outras formas de educação física, além de controlar as finanças domésticas. Então percebam que aqui em Esparta essa mulher ela já participa de uma forma mais ativa na sociedade. Elas também podiam participar de reuniões públicas ligadas à vida política espartana, o que demonstrava uma maior liberdade e participação na vida pública em comparação com as mulheres de Atenas, tá? Só para a gente entender que quando a gente fala da mulher na Grécia,
é importante a gente entender que cada cidade-estado tinha suas regras e a forma de olhar para a sua sociedade. E, à mesma forma que se olhava de forma diferente para a sociedade, também se olhava cada integrante dessa sociedade. Em Atenas, essa mulher, por mais que ela não participasse ali das decisões políticas, ela vai estar muito restrita ao lar. Por mais que Atenas também pertencesse à Grécia, e dentro da Grécia tivesse Esparta, em Esparta essa mulher já teria uma posição mais ativa dentro da sociedade, né? Já participando ali de outras coisas que a mulher em Atenas não participava. Tudo isso dentro da Grécia. Mas, de um modo geral, a mulher geralmente estava ligada aí apenas às atividades domésticas e religiosas, tá bom? A vida ali dentro de casa, na família, tá? Mas e o papel da mulher em Roma, professor? Olha só, o papel das mulheres em Roma era principalmente relacionado à esfera doméstica, embora sua influência também pudesse se estender a áreas como a religião e a administração das propriedades familiares. Na Roma antiga, turminha, as mulheres eram geralmente responsáveis pela administração da casa, cuidado dos filhos, supervisão dos escravos e gerenciamento das finanças domésticas. No entanto, elas não tinham direitos políticos e raramente ocupavam cargos de liderança na sociedade, mas podiam assumir esses cargos de liderança, viu? Coisa que lá na Grécia a gente vai ver que isso não acontece. Na Roma antiga, as mulheres viviam em uma sociedade onde suas vidas eram amplamente controladas pelos homens. Elas não tinham liberdade para tomar decisões importantes sobre suas próprias vidas e geralmente eram subordinadas aos pais, maridos ou outros homens da família. E uma coisa interessante, olha só, desde jovens, seus destinos eram muitas das vezes determinados pelos seus pais no momento do casamento, ou seja, não podiam escolher aí com quem iria se casar, o casamento tinha que ser com quem a família decidia, tá? Isso significava que as mulheres tinham pouca ou nenhuma autonomia para decidir sobre questões como finanças, propriedades ou até mesmo o custo de suas vidas, tá? O casamento era essencialmente uma transição de subordinação de uma figura masculina para outra, e as mulheres muitas das vezes encontravam-se presas em um sistema onde sua voz e agência eram limitadas. Então a gente vai ver que essa mulher não vai ter essa autonomia e muitas das vezes ela só vai ser transferida à figura masculina que administra a sua vida, né? Ela sai da casa dos pais, sai da casa do pai, para agora entrar na vida do marido, e é o marido que vai ditar as regras ali dessa mulher em Roma. Só que em Roma a gente tem uma mulher mais ativa do que na Grécia, tá? Olha só, a educação das mulheres, na Roma antiga, a educação das mulheres era geralmente focada nas habilidades básicas de leitura, escrita e aritmética, além de ensinamentos sobre habilidades domésticas, como costura e gerenciamento da casa, tá? As mulheres de famílias mais abastadas podiam ter acesso à educação mais ampla e isso acabava incluindo estudos de literatura, música e dança, tá? Mas essa educação ainda seria uma educação formal e limitada, tá? O ênfase era colocado na preparação para o casamento e nas responsabilidades domésticas. Isso significa, turma, que a educação das mulheres era muitas das vezes direcionada ao preparo para os seus papéis como esposas e mães, em vez de desenvolver seus próprios interesses ou habilidades pessoais. E essa falta de acesso à educação formal contribuía para as dependências das mulheres em relação aos homens e para a sua subordinação na sociedade romana. E aí, em termos de direito, a gente tem o seguinte, ó, as mulheres na Roma Antiga enfrentavam muitas restrições e desvantagens em comparação aos homens. Elas não tinham direitos políticos, o que significa que não podiam participar das decisões políticas, votar ou ocupar cargos políticos. Além disso, seus direitos eram limitados. As mulheres não podiam fazer contratos ou possuir propriedades em seus próprios nomes sem a permissão de um guardião masculino, como um pai ou um marido.
E em caso de divórcio, as mulheres corriam risco de perder a custódia dos filhos, tinham poucos recursos legais para proteger seus interesses. Resumindo, turma, as mulheres de Roma antiga enfrentavam uma realidade de poucos direitos e pouca autonomia em comparação com os homens, o que as deixava em uma posição subordinada na sociedade romana. Certo, turminha? Então, a gente vai entender aí, para a gente entender o papel da mulher na Roma Antiga e na Grécia Antiga, a gente precisa, é fundamental que a gente entenda e tenha uma compreensão mais ampla da sociedade da época. Além disso, é essencial para promover a igualdade de gênero, identificar as origens da opressão das mulheres e reconhecer importantes contribuições ao longo da história, certo? Por isso que é importante a gente conhecer e entender aí o papel dessa mulher ao longo da história. O professor Aberson vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido aí um pouco mais sobre o papel dessa mulher no período da Grécia e Roma e o quanto é importante a gente entender isso para reconhecer os direitos e valorizar cada vez mais essa mulher dentro da história, certo? Então, até a próxima!